Senadora Gleisi Hoffmann, em primeiro lugar, eu quero dizer que não devo ser o único aqui que deseja muita sorte para a senhora, para que esse processo todo termine dentro daquilo que é a sua convicção. Eu espero que, de fato, no final possamos comemorar que a Justiça agiu de uma maneira que reconheceu a sua manifestação. Eu torço pela senhora, esperando que a justiça seja feita. Não me meto para dar opiniões se a justiça está errada ou não, mas eu torço. E pela senhora e por muitos outros, que eu acho que os resultados disso era melhor que não fosse como estão falando, dizendo, insistindo. Então eu quero que saiba que eu penso assim. E creio que há muitos também que pensam assim. Agradeço, senador Cristóvão. Segundo, agarrando o final da sua fala sobre a medida provisória do ensino médio, eu quero lembrar que eu fui um dos que nessa sala defendi com muito empenho a medida provisória do Mais Médicos. Imagine se o Mais Médico tivesse vindo como um projeto de lei e ainda estivesse rolando nessa casa tantos anos depois. O Mais Médico salvou vidas. Se não fosse a ousadia da presidente Dilma naquele momento, de criar não só um programa do tipo Mais Médicos, mas eu vou mais longe, de trazer médicos do exterior, que no Brasil não estavam querendo ir para aqueles lugares, a saúde pública brasileira estava em situação bem mais difícil. Para mim, senador Hoffmann, uma pessoa sem atendimento médico é tão grave quanto uma criança sem escola. Sei que isso não é compartido por muita gente. Sei que muita gente diz que não há comparação entre um doente que precisa de médico e uma criança que precisa de escola. Eu digo, sim, é semelhante. E tem uma diferença que agrava a criança sem escola. É que um de nós, eu, doente, minha família, a gente sofre. O Brasil, não. Mas uma criança sem aula, o Brasil do futuro vai sofrer. Vai, inclusive, ficar doente por falta de educação da sociedade. Daí a urgência. Que eu tenho nada a ver com essa medida, não fui consultado para nada dessa medida, fui surpreendido quando tomei conhecimento, como também do Mais Médicos. Mas foi bom. Imagine se o Mais Médicos tivesse sido discutido por muitos anos com a Confederação Nacional de Médicos, é assim que chama? Que fizeram aquela violenta reação contra. Ou com aqueles médicos que foram para a porta do aeroporto no Ceará vaiar os cubanos que chegavam aqui para salvar vidas brasileiras, e salvaram. Me permite uma parte, senador Cristóvão? Sim, um dia desse eu vi uma referência do ministro da Saúde sobre o Mais Médicos, que felizmente ele prorrogou por mais 3 anos, e quase que eu vim aqui dar um recado, que ele visitasse os lugares onde há mais médicos, para ver o resultado disso. Pois bem, e vou dar uma parte com muito prazer. Pois bem, a urgência que eu vejo num programa como Mais Médicos é a urgência que eu vejo na mudança do ensino médio. Além disso, essas ideias que eu não fui consultado como está, mas elas vêm sendo debatidas há décadas, eu diria 20 anos. Ou se eu for lá atrás, o documento dos pioneiros de 80 anos já fala algumas coisas dessas. A lei de diretrizes e bases já toca, aliás, é muito baseado em diretrizes e bases. Mas há projeto de lei na Câmara que vem há muito tempo, que foi quase que copiado. Então, foi incorporado àqueles debates. E ainda vamos ter um debate aqui. E depois de tudo, se for aprovado, podemos fazer outras leis para melhorar o que vem aí. Mas eu passo à senhora uma parte. Obrigada, senador Cristóvão. Não, eu acho que eu poderia concordar com Vossa Excelência, no caso da educação, de uma medida provisória, se fosse uma medida provisória para mais professores. Digamos que nós tivéssemos a situação que nós tínhamos na saúde pública, de não ter médicos brasileiros suficientes para você atender nos municípios do interior, e principalmente na região norte e nordeste do país. E tivesse já trabalhado com todas as possibilidades de fazer esses médicos ir para o interior. Muitos não queriam ir e também não tinha
possibilidade, porque nós não tínhamos formação para todos. Se nós tivéssemos um quadro tão grave na educação, e eu sei que nós temos falta de professores em muitos lugares, sei da qualidade também dos professores, das dificuldades que temos, mas não era como na saúde, eu poderia concordar com Vossa Excelência de nós fazermos uma medida provisória e trazermos professores. No caso dos médicos, foi emergencial, porque nós tínhamos que trazer médicos para atender as pessoas. E, obviamente, adequamos a legislação para isso, até porque nós tínhamos tido uma manifestação grande em julho de 2013. Uma das grandes reivindicações da população era a questão da saúde, muito mais que a educação, era a saúde, por não ter atendimento básico, e tomamos essa medida que estava sendo estudada. Eu acho que no caso da educação, a reforma que veio, ela mexe na grade curricular. Eu não me aprofundei totalmente na discussão, li apenas uma nota técnica, mas não deixa a obrigatoriedade de educação física, de artes, nem de sociologia, nem de filosofia, dá foco em português e matemática. Não acho ruim dar foco em português e matemática, mas eu acho que a escola não pode preparar só para o mercado de trabalho, ela também tem que preparar os alunos, as pessoas, para pensar o universo que eles vivem. Me preocupa muitas vezes não colocar como prioridade matérias que estimulam o pensamento. E principalmente nessa situação, nesse rastro da discussão da escola sem partido, que é outra preocupação que eu tenho, porque na realidade não é um combate à questão partidária, mas a discussão política dentro da escola, inclusive de movimentos históricos importantes, de situações importantes que nós vivemos na história e que condicionam o nosso comportamento, a ideologia que domina os fatos. Então, eu acho que essa é a preocupação e pegou muita gente surpresa. Podia até estar sendo discutida, mas a forma como foi enviada, a forma como se deu, eu acho que pegou a comunidade escolar, que é sempre tão acostumada a participar do debate, de forma surpreendente. Então, a reação foi muito grande e eu acho que vai nos caber aqui um papel muito importante de proporcionar um debate aprofundado sobre isso, não deixando nenhum setor da sociedade fora desse debate. Muito obrigado, senadora. Primeiro, eu quero dizer que a ideia de escola sem partido não conta com o meu apoio de jeito nenhum. E, pelo que eu li das declarações, também não conta do Ministério. É um projeto que surgiu em outros lugares e aqui dentro do senador Magno Malta, eu sou o relator na comissão que vou votar contra. Vou lhe acompanhar. Hein? Vou lhe acompanhar no voto, vou votar contra também. Quanto ao resto, veja bem, o que eu acho que nessa medida provisória está errado é que ela ainda está atrasada. Aí fora, senadora, estão acabando com disciplinas. A Finlândia, os alunos já começam a estudar por temas, não mais por disciplinas. E isso avança na capacidade cognitiva. As disciplinas que no começo parecia que iam retirar e não retiraram, como filosofia, educação física e educação artística, eu creio que a gente passa muito mais coisas para as crianças por atividades artísticas do que por aulas artísticas. Muito mais por debates filosóficos do que por aulas filosóficas. E muito mais por atividades esportivas do que aulas esportivas. Hoje, no curso de educação física, se ensina regras de basquete, regras de futebol. A maioria das crianças não querem aprender as regras, porque não vão ser técnicos, não vão trabalhar, eles querem bater bola, eles querem nadar, eles querem praticar esportes, obviamente, com orientação de um profissional. Mas não precisa ser na sala de aula necessariamente. Eu tenho a impressão que, em vez de uma aula sobre filosofia grega para um menino de 15 a 16 anos, seria melhor pegar um tema da atualidade, como sexualidade, e debater do ponto de vista filosófico as consequências, o que é o prazer, o que é o erotismo, o que é a procriação. Eles vão se interessar mais. Ou a corrupção. Trazer Aristóteles para debater corrupção e não levar os meninos para debaterem Aristóteles. Isso eu acho que avança. E avança porque nós precisamos ouvir as crianças. A senhora falou que não estamos ouvindo os professores, mas eles estão sendo ouvidos há décadas. Agora não estamos ouvindo as crianças, não estamos ouvindo os adolescentes. Qual é a escola que vocês querem, meninos? Não dá para a gente se submeter ao que eles querem, porque alguns vão dizer, a gente nem quer escola. E sabe por que eles vão dizer isso? Porque a escola é ruim.
Com certeza vão dizer. Porque a escola é ruim. Isso está que nem a merenda escolar. Mas é porque a escola é ruim. Não é porque eles não querem estudar. Quando uma criança não quer ir para a escola, eu não digo nos primeiros dias, que aí o apego afetivo com a família. Eu dei muito trabalho para ir à escola, me conto. Mas a partir de uma certa idade, as crianças querem ir à escola boa. A evasão dos filhos dos ricos não é porque são ricos, é porque a escola é boa. Não é o DNA de rico que faz gostar de escola. É o DNA da escola ruim que faz as crianças inteligentemente não gostarem de ficar lá. Tem goteira, cadeira desconfortável, o professor falta. Eles vão para a aula sem saber se o professor vai estar ou não. A escola boa, bonita, agradável. Criança não quer ir para casa. Como um dia desse eu vi um em Palmas, escola pública, municipal. O problema da escola é os meninos irem para casa às 5 da tarde. Passam o dia inteiro e não querem ir para casa. Nós precisamos ouvir as crianças. Mais do que ouvir a mim, senador, ou a mim, professor. Mas mesmo assim, nós estamos sendo ouvidos, os professores, há anos. E o governo nos surpreende, sinceramente, uma surpresa, com a medida provisória em si e com o conteúdo. Porque o conteúdo não está ruim para o que se precisa da escola hoje. A ideia da criança preparar a grade, ter menos disciplinas obrigatórias para a criança, são obrigatórias para o governo. O governo tem que oferecer. Eu fiz uma emenda que eu vou colocar mais uma disciplina, que é a disciplina de ensinar sinais. Tem que ensinar linguagem de sinais. Não ensina inglês, não ensina francês, não ensina português, ensina linguagem de sinais. Deficiente auditivo não aprende português, aprende linguagem de sinais. Eu coloquei, mas voluntária, não obrigatória. Como aqui, a senhora mesmo votou a favor de um projeto meu que coloca cinema nas escolas. Aprovado, o presidente Lula sancionou. Mas não é obrigado o menino a assistir ao cinema. A escola é que tem que oferecer. Essa liberdade é Paulo Freire. Paulo Freire trabalhava a escola não como uma prisão. Para algumas crianças, certas disciplinas é como palmatória intelectual. Até os anos 30, quando tinha palmatória se o menino aprendesse. Hoje não tem mais palmatória, mas obrigar a aprender certas coisas, uma criança que não quer, não tem vocação, e o professor não é bom, é como uma palmatória intelectual. Por isso, é positiva a ideia de o aluno poder participar na formulação do seu currículo. Disciplina é ideia antiga. No futuro não vai ter nem disciplina. Você vai aprender português com temas. Você aprende a falar português discutindo temas. E matemática discutindo temas. E tudo discutindo temas. Mas isso ainda vai demorar um pouco no Brasil, porque somos atrasados em educação. Mas o que eu vim falar aqui é de um detalhe que eu tenho recebido muita crítica. É o chamado reconhecimento do notório saber para o professor sem licenciatura. Coloquei uma emenda também. Eu sou favorável disso. Aprendi com Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro era radical na defesa do notório saber acima do próprio diploma universitário. Um dos maiores arquitetos do Brasil, José Zanini Caldas, nunca fez arquitetura. E Darcy Ribeiro o contratou como professor de arquitetura. A ditadura o demitiu. Eu, reitor, trouxe de volta, numa anistia que tivemos. Não tinha diploma. Mas por aí está cheio de grandes prédios dele, não altos, porque ele trabalhava com madeira. Darcy Ribeiro defendia Antônio Saber, e eu defendo. Mesmo assim, eu vou colocar uma emenda. Eu vou exigir que, para ter o notório saber, ou seja, dar aula sem licenciatura, tem que ter o diploma universitário. Do jeito que veio na medida provisória, esqueceram isso ou não colocaram. Mas qual é a vantagem? Nós precisamos de centenas de milhares de professores de educação de base. E temos milhares de jovens ainda, entre aspas, aposentados engenheiros, que podem dar aula de matemática, de física. Nós temos jornalistas aposentados que podem dar aula de português. Não é abrir a porta da sala e colocá-los. Não, faz um certo treinamento
e faz um acompanhamento para ver se, de fato, ele tem condições de dar aula. Mas é possível, pelo menos por algumas décadas. Como fomos buscar médicos em Cuba. Vamos buscar médico, professor na engenharia, não precisa sair do Brasil. Vamos buscar professor de matemática nos engenheiros aposentados. Vamos buscar professor de português em advogados aposentados. Ou pessoas que fizeram letras, mas não fizeram licenciatura. Até que chegue o dia que o Brasil não precise mais disso. Como eu espero que chegue o dia que a gente não precise de buscar médico fora. Eu creio que não é tão rápido quanto esse ministro da Saúde está propondo. Eu não acredito que ele vai conseguir substituir 4 mil em 1 ano, 2 anos. Não vai conseguir. E se não conseguir esses 4 mil, espero que ele não devolva os estrangeiros que estão aqui. Porque, como eu gosto de dizer, os doentes também são brasileiros. Não dá para substituir os doentes, só podemos substituir médicos quando tivermos nossos. Mas, professor, dá para a gente substituir, mesmo que não tenham ainda licenciatura. Não é bom, mas é melhor do que o aluno sem aula de matemática, sem aula de biologia. Tem gente que pode ensinar. Por isso, eu tenho uma simpatia. Mas eu quero concluir dizendo que, por coincidência, hoje é aniversário da lei do ventre livre. Para mim, essa MP é mais ou menos como a lei do ventre livre. Não vai ser ainda a lei áurea. Está longe de ser a lei áurea. Mas é um passo adiante. Eu tenho impressão, nunca consegui estudar isso, apesar de ter estudado todas as atas da discussão aqui da Lei Áurea. Publiquei um livro com os debates dos senadores e deputados. Eu não sei se houve, mas é bem capaz de alguns abolicionistas terem votado contra a lei do ventre livre, dizendo que não bastava. Eu quero é que os escravos sejam livres, e não os filhos deles apenas. Até pior, porque a gente pensa que o menino nascia livre. Não. Pela lei do ventre livre, só era livre quando chegasse aos 21 anos e se nenhum parente fugisse. Se um parente fugisse, alguém da família, ele ficava escravo. Então, uma lei muito tímida, de 1871. Mas, de qualquer maneira, foi um passo adiante. Mesmo que a mãe tivesse o filho sabendo que ia esperar 21 anos para ele ser livre, ela já sabia que o filho não seria um adulto escravo. Eu não sei se eu teria votado a favor, porque eu defenderia a lei do Áurea. Mas foram 17 anos de espera para chegar à lei Áurea. Então, foi uma lei positiva. Mas aí não teve nenhum que conseguiu chegar. Foram 17 anos, era com 21. Ela foi muito pouco efeito, não? É verdade. No fim, eu votaria contra, senador Cristóvão, com certeza votaria até para fazer com que a luta pela abolição da escravatura fosse mais forte. Né? Eu votaria a favor, mas reconhecendo que era tímido, que era um passo pequeno. Eu quero, insisto, e vou ficar aqui até o último dia dizendo, um dia esse país, como tantos outros, o filho do mais pobre vai estudar na mesma escola que o filho do mais rico. O filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. Como já é em quase todos os lugares do mundo. E não são os socialistas, não, são os capitalistas. Eu li um dia desse, senadora, já faz algum tempo, uma entrevista do Raí, um jogador de futebol. E na entrevista, eu não me lembro se era uma jornalista ou um jornalista, perguntava o que é que mais o tinha impressionado na França, quando ele jogou lá no Paris Saint-Germain. E, para minha surpresa, eu lendo, ele disse, o que mais me surpreendeu é que meus filhos iam na mesma escola dos filhos da minha empregada com meu motorista, que eu acho que ele levou daqui para lá. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Dei uma de Suplicy, nosso amigo Suplicy, que faz isso, né? Aprendi com o Suplicy. Liguei para a Raí, descobri o telefone. E ele confirmou, é isso mesmo, e me impressionava muito. Porque aqui, o que é que a gente vê? Depois de tanto tempo da fim da escravidão, a empregada doméstica acorda cedo para preparar o café, arrumar a farda, ajudar a preparar a mochila, para que os filhos dos patrões vão para uma escola de qualidade.
E ela, empregada doméstica, que ajudou os filhos dos patrões, sabe que os filhos dela não têm. Sinceramente, quando eu vejo falar que o salário da empregada é baixo comparado com o do patrão, é chato, incomoda. Que a casa dela não é igual à casa do patrão, é ruim. Mas o que me parece indecente é que a escola do filho dela não é igual à escola do filho do patrão. Isso é indecente, isso não é desigualdade. Pois bem, essa vai ser a Lei Áurea, que não é uma lei. Não vai ter princesa para fazer isso. Não vai ser um dia que vai... É um processo que a gente tem que desenvolver, que eu chamo de federalização, que é a substituição do atual sistema por um outro. Na linha do Darcy Ribeiro com o CIEPS, é isso que ele queria, substituir essas escolas por outras. Eu não acredito que de dentro a gente vai fazer a revolução. Essa MP não vai revolucionar, porque ela vem de dentro. A revolução virá de fora, de outro sistema, mas isso vai demorar. Enquanto isso não chega, vamos fazer a nossa lei do ventre livre, que nem isso chega a ser. Nem chega. Essa, no máximo, é a lei dos sexagenários. Eu fiquei preocupada agora, porque se ela for tão parecida com a lei do ventre livre, então vai ser mais difícil do que eu estava pensando, senador Cristóvão. Olha que eu já falei até que nem era ventre livre, é dos sexagenários. Pois é, então... Esse é um passo, mas é um mais passo, difícil ainda. Mas eu queria só Mas só um detalhe. Mas a gente está tanto tempo esperando por isso, tanto tempo por algo parecido. O que é parecido? O aluno definir algumas disciplinas. 2, dar mais formação profissional na escola do ensino médio. Isso é fundamental. Aliás, há muitos anos eu defendo, por exemplo, a Lei Áurea, para mim, seria 4 anos, em vez de 3 no ensino médio. E todo mundo sair com uma profissão. 3º, horário integral. O Brasil vai ser o último país do mundo. País que não é dos mais pobres da África, até horário integral em todas as suas escolas. Vai ter. Para isso, vai ter que ter o professor notório saber. É uma condição momentânea. Como se tivesse uma guerra, a gente ia formar enfermeiras em 3 meses, médicos em 2 anos, para resolver o problema da guerra. Então, é uma lei necessária como a Ventre Livre, que hoje faz aniversário. 145 anos faz hoje. Mas, naquela época, a lei do ventre livre foi muito comemorada. Então, eu espero que o Senado debata, temos 3, 4 meses de debate. O Mais Médico se debateu também, não se debateu tanto, e se tivéssemos aceito aquelas pressões de algumas categorias dos médicos, não tinham saído a lei do ventre livre, não. Foi preciso o ministro bater, foi preciso a presidente Dilma também bater e enfrentar muita resistência. E nisso eu estava ao lado deles aqui, inclusive Humberto Costa, nosso colega, que é quem mais se bateu aqui. Pois bem, é nesse sentido que é um avanço, mas não é ainda a revolução que a gente precisa. Senador, só para... Bom, eu esperava, sinceramente, que a gente então aproveitasse esse momento, já que estamos todos com foco na questão educacional por conta da MP, e o próprio governo aí está dizendo que é uma prioridade esse debate, que a gente já pudesse, então, encaminhar logo para uma lei áurea da educação, né? Porque senão nós vamos fazer um debate, como Vossa Excelência está colocando essa comparação com a lei do ventre livre, que vai ser ineficaz, ou seja, ela vai ter pouca eficácia, pouco resultado em relação àquilo que a gente quer. Eu acho que nós devíamos fazer um esforço e fazer um grande debate envolvendo toda a sociedade. Concordo com Vossa Excelência, tem que envolver os professores, tem que envolver os estudantes, tem que envolver os pais, né? Porque educação envolve a comunidade como um todo. Acho que é fundamental. E, por último, só queria lhe lembrar, Vossa Excelência estava falando do exemplo do Raí, da empregada doméstica e dele de levar os filhos juntos para a escola. Nós tivemos um filme recentemente muito premiado, que é A Que Horas Ela Volta, que retrata muito essa realidade, mostra muito a vida da empregada, da criação do filho da patroa, a dificuldade do filho e da filha da empregada de ir para uma faculdade, com certeza teve menos condições de estudar do que o outro, e mostra um pouco essa abertura que o país teve nos últimos anos, exatamente de proporcionar que os filhos dos mais pobres pudessem chegar ao 3º grau, seja pelo ProUni, ou seja pela ampliação de vagas nas universidades federais. Pois é, isso é pior do que a lei do ventre livre, porque a verdadeira lei
é não precisar de ProUni, é não precisar de cotas, que eu sou defensor, fui dos primeiros. A verdadeira lei é que aquela filha da empregada no filme tivesse tido a mesma chance que o filho do patrão na disputa do vestibular. E isso a gente não conseguiu ainda. Eu quero dizer, essa lei áurea que a senhora acha que a gente devia estar discutindo, eu entreguei ao presidente Lula em 2003. Depois entreguei à presidente Dilma, um dia que ela ofereceu um almoço, logo no começo do governo, para os senadores do PDT, do PCdoB e do PSB, que era como federalizar as escolas ao longo do tempo. Eu até botei um nome, os CIEPs da Dilma. Podia ter feito isso, se a gente tivesse feito, como naquela época eu falava, 200 cidades por ano, em 13 anos, já teríamos feito mais da metade das cidades. E já está aqui, esse projeto está circulando aqui, é um projeto meu, aliás, tem mais de um. Mas tem um que propõe como fazer isso. Não chega nem nas comissões, senadora. Essa é a prova que precisa de uma medida provisória. Não chega nas comissões, as comissões não debatem. Uma medida provisória agiliza. E se valeu a pena agilizar para a saúde, vale a pena agilizar para a educação. Não tem muita diferença do ponto de vista da urgência, salvo para o indivíduo, que ele morre. A criança que fica fora da escola parece que não morre, mas está morrendo aqui dentro. E nós não somos feitos só de corpo, e são os outros bichos. Nós somos feitos disso e disso. E isso a gente não vê a doença, por isso que não se cuida da educação. A senhora mesmo falou há pouco que nas prioridades da população a saúde vem na frente, a segurança também, o desemprego também, porque isso é visível. Isso aqui não é visível. Agora, ninguém percebe que por trás do desemprego está problemas da economia, mas falta de educação. Por falta de muitos dos casos de saúde, tá a falta de educação para não cuidar dela. Por trás do problema da segurança está a falta de uma educação igual para todos, que termina levando muitos jovens a caírem na violência como forma de sobrevivência. E depois aí não tem mais volta, sobretudo com o sistema prisional que nós temos. Então, a lei da áurea está por aí rolando, mas não sai. Vamos pelo menos fazer a do ventre livre, em homenagem aos 145 anos que comemoramos hoje. É isso, senhora presidenta. Muito bem, senador Cristóvão. Vamos ter muito debate pela frente, mas essa é a função dessa casa e espero que a gente possa fazer isso com a sociedade brasileira.